E aí, podemos? Por mim, ok. Já está iniciado. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado a todos que estão participando. Ainda tem gente entrando aí. Então, primeiramente, agradecer a disponibilidade de todos. Sabemos que é difícil criar agenda para esse tipo de evento. Agradecer ao Dr. Luiz Pimenta pela agenda também, de estar conosco essa noite. Agradecer ao Jax, da Horto Regen, de estar com a gente aqui hoje à noite. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta. O chat está aberto, e eu vou só perguntar para vocês se todo mundo vê minha tela inteira, se todo mundo me escuta bem e se está tudo 100%. Camila vai me dar um ok aqui para a gente já em 2 minutinhos começar a apresentação. Tudo bem, Camis? O pessoal me escuta? Tudo certo, vídeo e áudio, ok. Muito bom, muito legal. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Esse é o nosso primeiro webinar de uma série de webinars que serão feitos a respeito da SpineMed, um tratamento super inovador de descompressão da coluna. O Dr. Pimenta vai dividir um pouco conosco hoje dos avanços e dos benefícios desses tratamentos de compressão sem cirurgia. Estamos aqui hoje, Rafael Amaral, eu que estou apresentando para vocês, sou fundador e o CEO da LAS Brasil. A Camila, que é nossa especialista clínica, vai tirar dúvidas para vocês a respeito da tecnologia. E o Michael, que também é nosso coordenador comercial. Qualquer dúvida a respeito do comercial, ele está à disposição para tirar dúvidas. Só falando rapidamente da LAS Brasil, nós somos uma empresa que esse ano estamos completando 18 anos. Somos importadores exclusivos da SpineMed no Brasil. Essa parceria já vai fazer quase 15 anos, então, uma parceria já de longa data. A SpineMed é um fabricante canadense do equipamento mais moderno de descompressão da coluna lombar e cervical. Esse equipamento está presente em mais de 40 países, já tratou 1 milhão de pacientes ao redor do mundo. E também nós temos um parceiro super importante que está aqui com a gente hoje, que é a Horto Regen. A Horto Regen é um centro de ensino e pesquisa em medicina regenerativa. Eles têm cursos de pós-graduação chancelado pelo MEC e pela American Board of Regenerative Medicine. E o foco deles é formar profissionais de excelência nessa área da medicina regenerativa. Eu vou passar um minutinho a palavra aqui para o Jax, que também vai dar uma boa noite para vocês. Jax, muito obrigado pela essa parceria e por você estar aqui essa noite com a gente. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Michael, Camila, todo mundo. Para mim é um prazer muito grande acompanhar aqui esse primeiro webinar nosso, né? Nós tivemos a SpineMed lá na nossa clínica, foi um momento muito bom. E o Horto Regen, ele hoje é uma empresa que se destaca, né, na área da regenerativa. Estamos com a nossa 11ª turma de pós-graduação, lato sensu em medicina regenerativa, certificando aqui no Brasil, e um fellow no PI, Academia Americana de Medicina. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês e acompanhar esse dia, esse momento tão importante aqui. Parabéns. Muito obrigado, Jax. E quem quiser saber mais da Horto Regen, no Instagram ou no site, Jax, como é que é o Instagram, o site lá de vocês? É hortoregen.oficial, é o Instagram, e o site é hortoregen.th.com.br. Muito bem. Recomendado. Curso super relevante, são referências na área de medicina regenerativa. Obrigado pelo apoio, Jax. Seguindo aqui, gente, hoje a SpineMed já está no Brasil, nós temos 19 unidades instaladas,
está distribuída por várias regiões e várias cidades, de cidades pequenas a cidades bastante grandes. E a agenda, rapidamente, nós não queremos também tomar muito tempo de vocês nessa noite, apesar do conteúdo super relevante que o Dr. Pimenta vai nos passar, a gente vai tentar fazer uma aula super concisa aqui de 15 minutos, depois vamos abrir 15 minutos para perguntas e respostas, então ficamos super à disposição de vocês. O webinar vai ficar gravado, quem tiver depois interesse de receber esse material, também ficará à disposição. Ao final do evento, o Maico vai enviar toda essa apresentação que será feita hoje para todos vocês que participaram. Então, apresentar o nosso palestrante da noite, Dr. Luiz Pimenta, formado em medicina pela USP, pós-graduado e especializado em neurocirurgia pela Unifesp. Depois o doutor foi fazer um fellowship na Alemanha, Dr. Daniel Rosenthal, aprimorando as suas técnicas minimamente invasivas da coluna. Já faz 30 anos que o Dr. Pimenta se dedica exclusivamente à área da cirurgia da coluna, e ele está muito focado em cirurgias menos invasivas e menos traumáticas para os pacientes. O Dr. Pimenta é o inventor do acesso lateral, que depois ficou conhecido como XLIF. Atualmente, o Dr. Pimenta é consultor da ATEC Spine e também é o criador do PTP, que é uma nova tecnologia também de acesso lateral à coluna. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter o senhor conosco essa noite. E vamos começar, que o pessoal quer ouvir o senhor e não a mim. Tudo bem, boa noite todo mundo. Aqui ainda não é de noite, estou falando de San Diego, mas é um prazer muito grande estar conversando com vocês sobre tratamento conservador da coluna, né? Porque a gente sabe que o objetivo do cirurgião é deixar o paciente bem, mas como a palavra fala, é cirurgia. Mas a gente também sabe que grande parte dos nossos pacientes não precisam de cirurgia, não é? Existe, sim, formas conservadoras de tratar esse paciente e de aliviar os sintomas deles, algumas vezes provisoriamente, outras vezes até definitivamente. Então, a grande mágica é o cirurgião ou o clínico entender bem a diferença disso. E aqui eu abro um parênteses para falar que a gente tem que sempre aprender o que é que o paciente está reclamando para a gente, porque falar sobre dor não é suficiente, que tipo de dor, onde vai, de onde vem, quanto tempo faz, e toda essa coisa que vai criar a ideia global do que o paciente realmente precisa. Então, existem várias formas, antes de pensar em cirurgia, em tratar de forma conservadora. As mais conhecidas são as formas exercícios, fisioterapia, mobilização e até medicação. Eu sou muito contra a medicação, porque pouca coisa ajuda naquele momento, mas não ajuda o paciente de uma forma mais geral. Mas aqui, nesse webinar, minha função é falar um pouco de um outro tratamento ainda um pouco mais agressivo dentro dos tratamentos conservadores, que é a mesa de tração, né? Que é a SpineMed que a gente vai falar aí. Passa o próximo, Rafa. Então, só para vocês terem uma ideia que a mesa de tração, aliás, a técnica de tração é mais velha do que vocês poderiam pensar, né? Quando você vê nos livros de história de tratamentos da coluna, você vê aquelas histórias do século passado, retrasado, de pessoas penduradas pelo pescoço na tentativa de aliviar as dores da coluna.
Isso significa tração. E tração funciona para uma série de doenças na área da ortopedia de articulações, e a coluna é uma delas, né? Vocês veem aqui nesse slide 3 gerações dessa mesa de tração das PainMed. Vocês veem que no início era bem primitiva, era puxado pela própria força do paciente, que ia de barriga para baixo, mas logo perceberam que isso afetava mais o ombro do que a própria coluna, de formas que criaram uma tecnologia toda para colocar uma pressão controlada e prender o paciente na mesa e de forma mais tecnológica, exercer a pressão seletivamente no segmento afetado. E essa é a mágica, não é? Porque tração não é tudo igual, não. Tração depende muito da doença que você está tratando, de que tipo de paciente que é, qual é o peso, qual que é o tamanho. Então, tudo isso envolve uma tecnologia específica, e quanto mais tecnológico é o aparelho, mais chance, claro, é de ter um resultado mais significante. Vocês veem a terceira geração, é o que eu tinha lá em São Paulo. Eu estou falando aqui de San Diego, faz alguns anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu tive experiência com essa máquina de terceira geração. Próximo slide. Mas agora, falando um pouco do conceito em si, não é? O conceito teórico da mesa de tração seria fazer a tração entre uma vértebra e outra, e qualquer que fosse a patologia que geralmente está ligado a este segmento, não é? O disco degenerado, ou a hérnia de disco, ou a estenose de canal, ou a espondilolistese, são patologias que são, até certo ponto, tratáveis, servem como, em teoria, indicação pelo menos por uma tentativa clínica. E o que a gente verifica é que existe, sim, uma leve movimentação do segmento, né? Então, você orienta a mesa para o segmento lombar, como o caso aí à esquerda mostra, uma estenose de canal, né? E o que você quer é que exista o alívio da dor. Você não vai esperar que uma máquina completamente faça uma descompressão, não é? Não é uma coisa que acontece de forma muito clara, a descompressão em si. Mas, de qualquer forma, o que importa é o quadro clínico do paciente. Então, você selecionar o paciente que ainda não tem uma indicação clara de cirurgia, ou que você acha que o paciente ainda está no início desse processo de estenose ou de hérnia de disco, vale sim a pena você submeter o paciente a uma sequência de tração, que existe uma forma de controle abre espaço do disco, ele volta um pouco, mas são várias sessões, e no final dessas sessões existe uma porcentagem importante de pacientes que ficam melhor. A pergunta sempre é: melhor para sempre, doutor? Não, você não pode garantir isso, mas existe uma porcentagem de pacientes que deixam de ser indicação cirúrgica, e isso é um benefício para o cirurgião. Todo mundo pensa assim: não, mas eu vou perder um paciente que era para eu ter operado porque eu fiz ele se submeter ao tratamento da máquina. É ao contrário, você fideliza o paciente está do seu lado, você acompanha o tratamento. E isso é uma coisa que você não consegue fazer com fisioterapia, ou mandar o paciente simplesmente fazer exercícios ou coisas desse tipo, ou tomar medicamento. Próximo. Próximo. Então, só para mostrar que essa mesa, essa terceira geração, é um pouco mais
ou bastante mais tecnológica, ela trata segmento por segmento. Ela trata problemas de coluna cervical completamente diferente do que trata problema da coluna lombar. Não só isso, mas segmento por segmento, mudando o ângulo que a tração se realiza, ele é mais específico para um determinado segmento do que de outro. E isso faz com que exista uma chance melhor de sucesso nessa técnica. Próximo. Enfim, o paciente, quando, pelo menos na minha clínica, eu conversava com o paciente, falava, olha, você ainda não tem indicação cirúrgica, talvez algum dia precise, mas talvez até você possa deixar de precisar de cirurgia. Não existe nenhum paciente que não fica feliz com esse tipo de approach, né? Então, você acompanha o paciente a primeira vez para a máquina, existe toda uma medida específica do peso, altura, do segmento. Então, existe um tratamento específico para esse paciente que vai se repetir por várias sessões. Eu não me lembro perfeitamente, mas, se não me engano, eu tinha sessões de 20 sessões para um tratamento, por exemplo, de estenose de canal, que foi uma das patologias que mais deu certo na minha mão. Estenose de canal com pouco tempo de duração. Então, estes pacientes se dão bem, ao mesmo tempo que eles ficam muito mais ligados a você do ponto de vista de conhecimento. Eles começam a criar uma intimidade maior com o cirurgião, que é só benefício para o cirurgião se o momento realmente tiver que acontecer. Próximo. Enfim, então, como eu já falei, as melhores indicações, na minha experiência, número 1, seria esses estenoses de canal, paciente que começa a ter sintomatologia de dor lombar com irradiação para as duas pernas, com alguma dificuldade para caminhar, mas não faz mais do que um mês que ele está assim. Você fala, puxa, mas eu já vou fazer uma cirurgia para estenose de canal num paciente que tem um mês de sintomatologia. Na minha experiência, isso não é uma boa ideia, não traz melhores resultados. O ideal é você conseguir controlar e entender quanto importante é essa estenose de canal, e uma das melhores formas é realmente submeter o paciente a umas sessões de tração. Isso serve para hérnias de disco de pequena sintomatologia, e a mesma coisa para degeneração discal e espondilolisteses degenerativas, ainda com sintomatologia inicial. Tem espondilolisteses que são, em termos de imagem, super significantes, mas você vai conversar com o paciente quase não tem sintomatologia. Então, você vai submeter esse paciente a uma cirurgia, esse paciente tem chance muito grande de não estar nada satisfeito com o tratamento que você fez. Próximo. Então, existem alguns trabalhos na literatura realizados sobre a SpineMed, né, de tratamentos como esse trabalho de estrangeiro de coluna cervical, mostrando que existe uma melhora significativa da sintomatologia, com uma diminuição do VAS e do NDI, e outros até, que um deles fomos nós mesmos que fizemos. Próximo, Rafa. Eu acho que está no próximo. Que esse aí é o nosso trabalho de tratamento conservador com a máquina, e a gente verificou que existe uma progressão de benefício em relação ao VAS, ou seja, da intensidade da dor,
do início para o fim do tratamento. Mais uma vez, se isto tem um resultado definitivo ou não, eu não consigo responder isso. O que eu consigo passar para vocês é a minha experiência pessoal. Vale a pena você ter essa máquina pela razão de que você deixa de operar pacientes que não precisam de cirurgia, que é fantástico quando isso acontece. Segundo, se ele precisar de cirurgia, vai ser com você mesmo que ele vai voltar para a cirurgia. Por quê? Porque você já acompanhou ele na tentativa de fazer com que ele melhore. E isso não tem valor. Isso é muito, muito importante na nossa especialidade. Próximo. Então, aqui tem um estudo randomizado, né, de hérnias de disco cervical. Vocês veem que existe até uma medida que foi feita da área do espaço da coluna cervical, que tem uma diferença pequena, mas existe, de uma descompressão mecânica, pelo menos nesse trabalho. Existe, na realidade, o melhor resultado é o resultado clínico. O resultado clínico é o que importa. O resultado clínico que é medido no caso da cervical, pelo Neck Disability Index, ou, no caso da coluna lombar, pelo VAS. E o próximo. Enfim, só como conclusão, a técnica de tração da SpineMed é, sem dúvida, a melhor das técnicas de tração. A tração, de uma forma geral, é muito eficiente para casos iniciais de problemas até sérios da coluna. E existe uma chance grande desse paciente deixar de precisar de cirurgia, de voltar até a exercer as atividades físicas. Quantas vezes na nossa especialidade a gente vê pacientes que foram submetidos à cirurgia e o paciente fala, não, estou bem melhor. Você pergunta, não, e você continua fazendo aquilo que você fazia? Você corria, continua correndo? Fala assim, o doutor disse que eu não posso mais correr. Ou seja, a cirurgia, de uma forma geral, tem uma possibilidade de estar limitando a qualidade de vida do paciente. E evitar isso de acontecer é uma bênção, é alguma coisa muito, muito especial que o cirurgião de coluna deve tentar oferecer para o seu paciente. É claro que a gente acha que merece ter mais estudos, né? Que a gente para poder afirmar categoricamente quais são os casos que funcionam, quais que não funcionam, mas não existe nenhum erro em colocar o paciente que precisa eventualmente de uma cirurgia a um tratamento clínico conservador antes disso. De uma forma geral, eu estou aqui à disposição às perguntas e era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, doutor. Sensacional, doutor. A gente vai abrir aqui o chat enquanto o doutor estava apresentando. Algumas pessoas já enviaram as perguntas. A Camila vai organizar e vai passar para a gente aí agora. Ó, a gente tem uma pergunta aqui e tiveram algumas que a gente também já recebeu previamente, mas, pessoal, quem quiser fazer pergunta já pode ir jogando no chat que eu vou passando para o doutor, tá bom? E se forem de cunho comercial ou um cunho sobre treinamento, sobre o produto, eu posso ajudar também. A pergunta que chegou aqui do João Bianchi, né? Como funciona o protocolo de tratamento, doutor? Ou qual o protocolo que o doutor utilizava, né? Porque a gente vê que tem diversos... O tratamento que eu utilizei no meu consultório eram 20 sessões consecutivas. Em São Paulo, 20 sessões consecutivas é uma coisa
bastante difícil para o paciente. Portanto, para mim, eu modifiquei o meu protocolo para 20 sessões, dia sim, dia não. E isso também ficou bastante interessante no fim da minha experiência, que, embora não fossem dias consecutivos, dava um espaço para o paciente sentir se realmente houve uma melhora, quanto foi essa melhora, e eu sempre fiz questão de repetir para o paciente que era importante esperar o resultado até o final das sessões. Emendando nessa pergunta, junto com uma que a gente recebeu previamente, doutor, existia algum tipo de recomendação entre as sessões, usar alguma estabilidade na região a ser tratada, não realizar algum tipo de exercício? O doutor passava alguma recomendação para os pacientes entre sessões? É difícil dizer isso de uma forma generalizada, porque existem pacientes que já vêm usando colete, pacientes que vêm com dificuldades de deambulação. De uma forma geral, eu não modificava, não, o tipo de, de tratamento para ter ideia de que o que estava sendo o resultado obtido era realmente relacionado ao tratamento realizado, né? Se você aplica 2 ou 3 tratamentos simultaneamente, você não vai saber se foi o medicamento, se foi uma punção, uma infiltração ou se foi a mesa. Então, eu optava por fazer a mesa e que tem a vantagem de estar mais vezes com o paciente, né? O paciente voltava lá, eu saía da minha sala, eu passava, sabia que o paciente estava fazendo, eu dava uma chegada, um oi para o paciente, perguntava como as coisas estão indo. E como a gente sabe, em coluna existe um aspecto emocional muito importante sempre nessas doenças. E você mostrando atenção é uma das coisas que ajuda no tratamento, sem dúvida nenhuma. Com certeza, doutor. O Rodrigo está perguntando: o treinamento é feito em quanto tempo? Doutor, nós fazemos o treinamento, nós vamos 3 dias até o local, né? Então, nós ficamos imersos 3 dias com o novo proprietário, a gente treina toda a equipe, porque a máquina não precisa necessariamente ela ser manipulada por um médico, tá? Então, enquanto o médico está fazendo seus atendimentos, a máquina está ali ativa, fazendo tratamento em outros pacientes, né? Então, você consegue ter uma melhor dinâmica dentro da clínica para o médico, em relação à rentabilidade, mais pacientes atendidos. Então, a gente faz essa imersão. No primeiro dia, a gente faz toda a montagem e calibragem da máquina. Isso normalmente demora meio-dia, aí o restante do dia e o dia seguinte, a gente dá o treinamento para a equipe e acompanha alguns pacientes, alguns testes, para já deixar a equipe toda apta para a utilização da máquina. Bom? Ainda para acrescentar, aí eu não acho que deve ser o médico mesmo. O médico deve ser aquele que convence, observa e acompanha, mas deve ser um técnico, alguém da sua clínica que realiza os exames, é muito mais eficiente. Ô, doutor, e eu só queria voltar num ponto também que o senhor comentou durante a apresentação. É, eu me lembro que a gente acompanhou bastante de perto quando o doutor produziu o seu artigo, e eu me lembro que o grupo de pacientes que vocês trataram eram pacientes que, na verdade, já tinham tratado, né, conservadoramente em outros tipos de modalidade, né? Então, quando vocês fizeram o protocolo, vocês pegaram pacientes que já eram difíceis, né, pacientes que já não melhoravam, já eram resistentes ao tratamento conservador, fisioterápico, a maior parte deles. E aí depois vocês submeteram a SpineMed e ainda assim vocês tiveram 80% de bons resultados, né? Então, queria que o senhor comentasse também só um pouquinho em cima desse artigo que vocês publicaram lá em 2018, se eu não me engano. É interessante, porque a gente, quando trata, a maioria dos pacientes que vêm conversar com a gente pergunta, mas você já tentou fazer alguma coisa? Sempre o paciente já tentou fazer alguma coisa. Então, você
poder oferecer algum tipo de coisa diferente do que ele... Não, eu vou te dar um outro tipo de fisioterapia. O paciente fala, como? Eu já fiz fisioterapia. Mas você ter a possibilidade de dar um tratamento diferente daquele que ele já fez e que não funcionou, realmente é bastante importante, bastante bem aceito pelo paciente. Então, eu acho que o fato de ter falhado frequentemente, o tratamento conservador que o paciente foi submetido não foi adequado ou não foi aquele que você teria indicado, de forma que a mesa de tração dá a oportunidade de você realmente acompanhar o paciente como se estivesse numa terapia intensiva, né? Porque ele vem dias consecutivos no seu consultório. Perfeito. E aí, doutor, até aproveitando a oportunidade, eu vi que uma das perguntas do chat também foi se esse equipamento é o mesmo de algumas franquias, né? A gente sabe que no Brasil tem duas franquias maiores, né? A ITC Vertebral e a Dr. Erne, que se utilizam também da metodologia de tração como parte de um protocolo fisioterapêutico, né? Então, aí, na verdade, eles não usam como protocolo de reabilitação, eles usam como parte desse protocolo, né? Eles usam muito osteopatia, eles usam muito terapia manual, e como parte do resultado daquilo, eles usam a tração. De uma máquina bastante diferente, né? De uma máquina lá de primeira geração, uma máquina que trabalha com polia, que trabalha com uma força muito grande, e acho que a gente talvez não abordou um tema que eu acho super relevante também, que é a questão do efeito colateral, né? Então, na experiência do doutor, você atendeu mais de 100, 150 pacientes, e a gente já escutou no mercado que existem pacientes nessas máquinas de tração tradicional, quando a gente faz muita força de tração, a contrapartida do corpo é entrar em contratura muscular, né? Então, ao invés de eu tirar a pressão do disco, na verdade eu aumento. O que a gente nunca vê na SpineMed, né? Então, a SpineMed, no Brasil, vários equipamentos instalados. E eu queria só que o doutor comentasse se teve algum caso, se viu algum caso de algum paciente que teve algum tipo de problema, seja com contratura ou algum tipo de piora de sintoma por fazer a SpineMed. Não, eu acho que a seleção do paciente é importante. Existem casos, principalmente na coluna cervical, que eu não submeteria à tração, claro, mas isso é do conhecimento médico, né? É da especialidade. Eu acho que, por isso que eu acho que a SpineMed é diferente, ela é mais tecnológica, ela não é simplesmente uma tração sem controle e com uma força que pode eventualmente ser exagerada para aquela patologia. Então, tirando algumas compressões da coluna cervical, na coluna lombar, não tive nenhum caso que tivesse efeitos colaterais, não. Perfeito. Doutor, eu vou pedir aqui, ó, a Aline, que está conosco, também é proprietária dos equipamentos, Edeilson, que é do nosso TI, vai abrir o microfone dela, ela também quer compartilhar, ela tem 3 equipamentos, ela tem uma super experiência, e ela está aqui acompanhando o webinar com a gente, e eu vou abrir rapidinho, até para ela trocar uma palavrinha com o senhor também. Boa noite. Boa noite, Aline, Boa tudo noite, bem? Aline. Boa noite. Agradeço a oportunidade. Trabalho com a SpineMed, vão completar 6 anos. Moro em Cuiabá, Mato Grosso. A experiência que eu tenho é sensacional. O índice de sucesso que eu vejo é principalmente tratamento de cervical na SpineMed. Chega a mais de 90% o índice de sucesso. Lombar, vejo que o paciente demora um pouco mais para falar, nossa, estou bem, estou melhor, mas é excelente, excelente. Então, eu não queria perder essa oportunidade de compartilhar com vocês. É um tratamento muito sério, funciona demais. Eu sou fisioterapeuta, recebo pacientes de todas as regiões aqui em Mato Grosso,
e foco muito nessa tentativa. Então, o paciente chega para mim, eu falo, é uma tentativa, é um tratamento, pode ser que resolva, pode ser que não. Mas a única forma que nós temos de reverter uma compressão é através da máquina. Então, sempre eu priorizo, gosto de ter essa honestidade, essa clareza, e os pacientes, eles aderem muito ao tratamento, e de fato, sensacional. Eu tenho até alguns exemplos, falta de tempo para poder selecionar mais imagens, não sei se vai ficar compatível aqui com... Aqui eu fiz o antes, não sei se dá para ver. Dá sim, dá sim. Parte L4. E o depois, 2 meses e 5 dias após o tratamento da máquina de tração. Muito bom. Perfeito. Aline, depois, se você Sensacional. puder compartilhar com a gente, eu consigo também mandar nos grupos, para a gente mostrar essa evolução, a gente consegue divulgar bacana também, se você puder mandar para a gente. Já tive experiência também de pacientes que fizeram cirurgia artrodese e tempos depois tiveram uma nova hérnia, acima ou abaixo do procedimento cirúrgico. E, claro, com um respaldo médico, o médico autorizou colocar esse paciente desde que a gente não pegue o nível da artrodese. E eu já consegui reverter muitas lesões, muitas compressões de pacientes que iriam ter que passar por uma segunda cirurgia na SpineMed. Eu tenho vários depoimentos, relatos de pacientes aqui que conseguiram, tenho fotos do antes e o depois da ressonância. Então, assim, é sensacional o trabalho, realmente sensacional. Eu só queria aproveitar também a oportunidade com o doutor. Claro que meu conhecimento é limitado com relação aos médicos que entendem muito mais dessa questão. A mielopatia cervical. Eu pego bastante pacientes, eu sei que é uma contraindicação. Eu queria entender um pouquinho mais por que essa contraindicação da mielopatia, se for possível, claro. Claro. Eu já toquei de leve nesse assunto, eu comentei que alguns casos de cervical eu considero contraindicação, eu considero arriscado, pelo menos, tentar uma tração. Por quê? Porque quando você está falando de uma compressão cervical, a compressão é sobre a medula, não sobre as raízes. E aí, uma pequena movimentação mecânica pode ter um efeito nocivo, não é? Nocivo no sentido do voltar a fechar. Como a gente sabe, existe um efeito de descompressão imediata, mas volta parcialmente até que essa descompressão consiga fazer efeito. Mas essa movimentação, em alguns casos, pode ser problemática. Então, realmente, eu não recomendo, né? Tem tantas outras indicações bem eficientes, como você mesmo mencionou. Muito parabéns pelo seu resultado, né? E você trazer esse resultado clínico aqui é bastante importante. Sim. Aline, Sim. só para a gente aproveitar seu depoimento aqui rapidinho, a gente tem uma pergunta aqui do João Bianchi. Ele perguntou aqui qual protocolo de tratamento você utiliza e como funciona a questão de cobrança aos pacientes. Você faz um pacote? Quanto custa, assim, em média, cada sessão? 20 sessões, então o paciente chega para mim. Eu trabalho com 20 sessões. O paciente vem todos os dias na clínica, de segunda a sexta. Cada sessão dura 30 minutos. Valor do tratamento, 4.500. Esse valor eu consigo parcelar em 10 vezes no cartão de crédito ou à vista no Pix. Perfeito. E eu tenho Sensacional. as 3 máquinas lotadas. Agenda lotada, trabalho de 6h30 da manhã a 12h30, 2 da tarde a 8 da noite, de segunda a sexta. Lotado sempre, né? Sempre. Não é o espaço que eu gostaria. Se vocês quiserem, eu posso mostrar a minha sala, como que eu posicionei as máquinas também, que eu ainda estou na clínica.
finalizando daqui 10 minutinhos, mas ainda estou no espaço. Sensacional, Aline. Muito obrigado pelo seu depoimento aí. Parabéns pelos excelentes resultados, viu? Eu vou pedir, sim, Aline, mas depois eu vou chamar você no particular para a gente conversar. Que aí eu vou pedir, sim, para você mostrar tudo, toda a estrutura, porque é bacana a gente compartilhar com todos. É porque eu tenho mais algumas perguntas aqui. Antes de ir para... Desculpa, Aline. Não, tudo bem. Mas eu vou te chamar, tá bom? Sim. Ó, eu tenho uma pergunta técnica antes da gente ir para outras que são mais de cunho comercial. O Ricardo está perguntando assim: Doutor Luiz, na indicação para hérnias de discos cervicais ou lombares, sem indicação cirúrgica, qual o desempenho da SpineMed? Acredita no favorecimento para absorção de hérnias extrusas? Sim, então a resposta é sim de início, mas isso vale tanto para a hérnia de disco cervical quanto para a hérnia de disco lombar. E a minha experiência com hérnia de disco cervical é ainda maior, não é? A hérnia de disco cervical, se você conseguir tirar a dor do paciente, ela vai reabsorver 100%. Como a Aline descreveu, a experiência dela é 90%, eu estou exagerando e falando 100%, mas o fundamental é que você tenha a noção exata qual é o paciente que vai aceitar e aquele que já esgotou todo tipo de chance mental até de tratamentos clínicos. E essa é uma decisão difícil para o próprio médico, né? E a experiência do médico é que tem que ser o determinante de qual é o paciente que você acha que que não cabe mais algum tipo de tentativa. Esse paciente, claro, se você oferecer qualquer outra coisa que não seja cirurgia, ele vai procurar outro. Então, é dentro desse espaço que o cirurgião de coluna precisa trabalhar. Mas, honestamente, as hérnias de discos cervicais, desde que não exista um déficit neurológico já instalado, esse paciente tem chance de reverter. Perfeito, obrigada, doutor. A gente já, igual o Michael escreveu, a gente já vai falar sobre o preço do equipamento. E aí, só uma pergunta, Aline, que chegou aqui no chat para você. No seu protocolo, você mistura, ou a clínica, né, mistura com tratamentos osteopáticos ou quiropráticos? Jamais, não. Somente a máquina, né? A máquina ela é suficiente. Como eu falei, eu sou fisioterapeuta, então eu acredito muito na capacidade da descompressão. Não sou a favor da quiropraxia, nem da osteopatia. E após o tratamento, durante o tratamento, eu peço para o paciente suspender qualquer outra atividade. Então, vai suspender a academia, qualquer outro tipo de intervenção. Finalizou a máquina, eu deixo claro para o paciente: a mesa criou um espaço. O que vai permanecer esse bom cenário é um fortalecimento muscular adequado. É um fortalecimento muscular específico, para a gente conseguir blindar essa musculatura da cervical, da lombar. São exercícios específicos. Nem sempre o paciente saindo da máquina e ir direto para uma academia ele vai ter sucesso. Então, eu também aqui na clínica eu atuo primeiro com a máquina, terminou eu trabalho com pilates. Mas é um pilates voltado para essa reabilitação, para essa necessidade. Perfeito. Eu só acrescentando, eu me lembro muito do Dr. Pimenta falando também dessa questão, né? A máquina talvez ela é muito importante para tirar esse paciente desse momento de dor aguda, de melhorar a condição, mas a estabilização, né, doutor, do core, a estabilização da musculatura é o que vai garantir que esse paciente, né? Acho que o senhor falou durante a apresentação, não consigo dizer se ele vai ficar a longo prazo, mas, poxa, se ele mudar de hábito e se ele fizer um fortalecimento muscular, a chance dele voltar a ter dor diminui bastante, né? Muito. Não, fora que a hora que o paciente percebe que ele tem chance de diminuir a dor, ele se envolve muito mais em qualquer outro tratamento na sequência, né? Perfeito.
Vamos fazer umas 2 últimas perguntinhas, Cá, porque aí acho que também vamos liberar o Dr. Pimenta, que Tá bom. ele disponibilizou essa 1 hora para a gente, e aí a gente vai se encaminhando para o final. Tem mais 2, eu vou finalizar com eu vou fazer uma pergunta, depois a gente finaliza com o preço, que aí já a gente finaliza certinho. Rodrigo, você perguntou qual o valor sugerido por consulta contra ação. A Aline falou a sugestão dela, que ela acaba fazendo o pacote com as 20 sessões, que é o indicado, né? Sempre quando a gente vai fornecer o tratamento, a gente fala para fazer o pacote todo das 20 sessões, ou se for cabível, fazer das 25 sessões por paciente. E aí acaba saindo aproximadamente. Você falou que divide 4.500 em 10 vezes, né, Aline? Em 10 vezes sem juros. Então, você tem mais ou menos o valor aí por sessão que acaba virando todo o pacote dentro das 20 sessões, tá bom? Rodrigo, o Rodrigo está perguntando quais exercícios você realiza. Eu vou pedir, como a gente está com um tempo um pouco curto, né? A gente já até ultrapassou um pouquinho. Eu vou conversar com a Aline no pessoal e depois eu consigo mandar lá no grupo para todos vocês todas essas informações, tá bom? Foram muitas perguntas que acabaram surgindo aqui, mas a gente consegue sanar todas elas. A gente consegue continuar o nosso bate-papo, essa interação lá pelo grupo, tá? E aí, para finalizar, Michael, eu gostaria que você encerrasse falando para a gente aí o preço, como que está com condições, quem se interessar, como que podem conversar com vocês, tá bom? Claro, vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, agora chegou a hora do vendedor aqui, digamos assim, né? Vou fomentar vocês aqui com alguns dados, primeiramente. SpineMed está presente em 19 países. A SpineMed é referência mundial quando a gente fala de descompressão da coluna. A SpineMed tem 17 anos de mercado. A SpineMed tem taxa de sucesso de 86 a 92%. Vou repetir isso, de 86 a 92%. 86 a 92% que deitam na SpineMed possuem taxa de sucesso. A SpineMed possui FDA, olha só, a gente sabe a burocracia que é ser reconhecida pelo FDA. E ela é a única no Brasil considerada como um tratamento médico. E aí eu vou até aproveitar o gancho aqui do Dr. Rodrigo, que comentou: tratei no ITC e senti muito mal, muita dor após o tratamento, pois a coluna fica solta. Isso porque a SpineMed é a única no Brasil pensada no paciente. A SpineMed exerce somente 10% da força na distração. A SpineMed realiza a distração e o relaxamento. 1 minuto de distração, 30 segundos de relaxamento. Uma sessão com a SpineMed dura 30 minutos. Um tratamento com a SpineMed dura 1 mês, tá? Como funciona a questão de pacotes? A própria Aline já mencionou. Uma sessão de pacotes gira ali em torno, em média, ali R$ 4.000, R$ 4.500. Então, a gente tem ali já a noção de que uma sessão custa em média de 200 até R$ 250. Claro que isso varia de região para região. Hoje, a SpineMed, qual o preço da SpineMed? Vamos parar de enrolar. O preço da SpineMed hoje é US$ 92.000. US$ 92.000 é o preço da SpineMed. Conseguimos excelentes condições de pagamento, mas já te adianto que, tendo movimentação de pacientes na sua clínica, de casos não cirúrgicos, nenhum centavo vai sair do seu bolso. A SpineMed se paga, em média, aí, em 15 meses. Já estou na terceira em 5 anos. Olha só, tendo movimentação de pacientes, a SpineMed é a solução para o médico, para o profissional ali de fisioterapia, empreendedor, investidor, que possui demanda de pacientes de caso não cirúrgico. O que acontece na maioria das vezes quando o cirurgião diagnostica ali que é um caso não cirúrgico, ele encaminha a receita para um concorrente, encaminha para sei lá, um fisioterapeuta para fazer um tratamento conservador. Com a SpineMed não. A SpineMed você vai ter a tecnologia, você vai ter a solução dentro da sua clínica e rentabilizá-la. É basicamente isso. Somente isso, digamos assim.
Muito bom, Maicon. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Aline, uma surpresa muito positiva. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua experiência. Não combinamos, mas foi excelente a sua contribuição. Agradeço a oportunidade. Temos uma máquina Nossa, nova, verdade. exato. Doutor Luiz Pimenta, muitíssimo obrigado. Sabemos que a agenda do doutor é super complexa, que a diferença de horário aí é relevante, mas mais uma vez, muito obrigado por contribuir com essa construção de benefício ao paciente, porque acho que no final do dia é um pouco disso que a gente se propõe, né? É levar inovação, é levar tecnologia a benefício dos pacientes. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aí com você, Rafa. Obrigado. Gente, muito obrigado, uma boa noite Rafa, a todos. Se você me permitir aqui, Vai eu lá. vou entrar em contato com todos os participantes aqui da reunião, tá bom? É importante frisar também que temos uma máquina nova, novinha em folha, chegando ainda essa semana aqui para gente. Ainda essa semana, não, perdão, na próxima semana já chega aqui para gente uma máquina novinha em folha, uma SpineMed que pode ser sua. Então, eu vou te chamar no seu WhatsApp e a gente conversa melhor por lá. Tudo bem? Depois compartilhamos todo esse conteúdo, a aula e o vídeo da gravação. Gente, muito obrigado, boa noite para todos. Abraço. Obrigada.